Buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection, les damos a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos una masterclass muy especial. De Brasil está con nosotros Claudia Basao. Claudia Basao nos va a contar un poco sobre lo que es el método Omega, un método de terapias asistidas con caballos. Bueno, quiero que seas tú, Claudia, quien se presente, y antes de dar inicio que nos cuentes un poco quién eres y cómo llegas acá a estas masterclass. Adelante, Claudia. Obrigada, Alejandro. Muito obrigada por abrir esse espaço para eu falar um pouco sobre o ômega. Eu falo português e a grande maioria aqui fala espanhol. Eu vou procurar falar o mais devagar possível, mas a qualquer momento, se vocês não compreenderem, vocês podem erguer a mãozinha para eu repetir alguma coisa. Tem algumas pessoas aqui que estão que já são facilitadoras do ômega também, a própria Daniela, que está ali, que, segundo o Alejandro, vai ser a tradutora oficial, hein, Dani? E eu quero apresentar para vocês a minha sócia, Eliane Kuhn, que está aqui também tomando um mate, um chimarrão, e talvez ela possa contribuir com alguma coisa. Nós trabalhamos juntas já há bastante tempo, e ela é a coordenadora da formação Ômega. Então, eu vou contar para vocês da onde surgiu esse método, né, esse modelo de terapia e aprendizagem, e para isso eu preciso contar para vocês como o trabalho terapêutico com cavalos veio para a minha vida. Eu sou consteladora familiar. Desde 2010, a partir de 2011, eu me dediquei exclusivamente à constelação familiar. Saí do meu trabalho formal e abri uma empresa só de cursos e atendimentos e workshops na área de constelação familiar. E por causa da constelação familiar, eu fui convidada por uma pessoa que estava já em contato com a parte terapêutica com os cavalos. Talvez alguns de vocês já tenham visto o nome dele, é Paulo Neumann, ou Neumann, como é a pronúncia em alemão. O Paulo, ele já trabalhou a vida inteira com cavalos, com ecoterapia, com equitação, mas então ele não trabalhava ainda com a parte terapêutica. E ele passou a perceber que os cavalos, na interação com as pessoas, de alguma maneira trazia à tona determinadas informações que estavam no background daquela pessoa e que às vezes causavam limitações na sua vida. E então ele ficou muito curioso com isso e ele foi procurar algum tipo de curso e procurou outras pessoas no mundo que de alguma maneira estivessem fazendo um trabalho terapêutico em solo, sem montaria. E assim, ele foi fazer o método EAGALA, que também é muito conhecido por todos, né? A psicoterapia assistida por equinos, um método americano. A partir dali, ele começou a fazer vários atendimentos, vários workshops para experimentar trazer a constelação familiar para dentro disso que ele estava, então, começando a fazer. Como ele não era constelador, ele me convidou para trabalhar com ele. E foi assim que eu entrei no mundo dos cavalos, porque até então eu não conhecia nada. E aí que é um ponto importante. Eu não vim do mundo dos cavalos. Eu não conhecia montaria, eu não conhecia etologia equina, eu não sabia nada sobre segurança. Enfim, eu vim por causa da constelação familiar, formar uma equipe junto com o Paulo para colocar cavalos e pessoas num campo que ele chamou de constelação com cavalos. Então, essa foi a minha primeira aproximação nessa área. E assim, eu fiquei... foi final de 2011 que eu conheci esse trabalho dele. Eu trabalhei 2012 e 2013, um pedaço de 2013 com o Paulo. Porém,
eu não tinha ainda condições de dizer o que era aquilo que estava acontecendo, porque eu não tinha conhecimento teórico, não tinha a menor condição de fazer algo ali, se não fosse o Paulo, né? Sozinha, porque eu não podia fazer isso sem colocar pessoas e animais em risco. Enfim, foram vários questionamentos que eu fui trazendo à tona e eu decidi que eu primeiro, antes de me aventurar, né, e dizer que eu estava fazendo algum tipo de terapia com cavalos, que na época era constelação com cavalos, que eu precisava estudar. Eu precisava de mais base antes de fazer algo que para mim, desde o começo, era algo muito sério, que precisava ser colocado num plano de algo muito delicado, mas ao mesmo tempo muito precioso, porque eu via ali uma possibilidade das pessoas encontrarem um novo caminho. Muitas vezes elas já haviam tentado através de outras abordagens e de repente quando elas tinham a possibilidade de estar na manada, né, algo totalmente novo se revelava, elas conseguiam então dar esse passo, né, para uma solução, para uma liberação. Então, isso para mim foi muito envolvente, de certa forma irresistível, porque eu poderia ter continuado com o meu trabalho de constelação familiar e não olhado mais para isso, mas realmente pelo efeito que eu pude constatar nas pessoas que passavam pelos processos de terapia com cavalos, eu fui levada a querer ir além daquilo que eu já estava fazendo. E assim eu descobri o EH. Então, eu gosto sempre de dizer que a minha grande inspiração para o ômega foi o EH, porque no EH, aquilo que me faltava de base, né, de conhecer sobre os cavalos, do que era possível e de como eu conseguiria manter aquele momento de uma sessão ou de um workshop contido dentro de um ambiente seguro. Para mim, a questão da segurança era a questão mais importante. E assim, eu e a Eliane, né, que está aqui, para quem está chegando agora, já falei, a Eliane com a minha sócia, nós trabalhamos juntas no modelo Ômega e em outros cursos também. E assim, nós fizemos a certificação EH, e no mesmo ano, nós fizemos um outro curso que também foi um divisor de águas, por assim dizer, que é o método Pacágua, da Gabriela, que eu acredito que todos vocês conheçam. Então, quando nós estivemos na Argentina, né, no local, com toda a manada da Gabriela e com aquilo que ela tinha construído, o método próprio dela, isso me fez pensar, puxa vida, nós precisamos fazer algo assim no Brasil. Por quê? Por que não só o EH? Porque o EH também vinha para o Brasil. A certificação EH, de tantos em tantos anos, acontecia aqui no Brasil. Porém, eu como consteladora, e assim eu vejo outros terapeutas, já tenho uma longa caminhada nessa área, e às vezes pessoas que já tinham conhecimento também dos cavalos. Mas o modelo EH, ele exige que para oferecer sessões EH, tem uma equipe formada por um profissional da área da saúde, mais um especialista equino. Então, para nós, isso era uma barreira. E algumas tentativas de convidar pessoas para formatar uma equipe para fazer EH também não funcionaram para nós, e esse era um empecilho. E como nós somos consteladoras, tanto eu quanto a Eliane, nós pensamos que a gente deveria ter um modelo que fosse focado em terapia breve, talvez até no formato de uma única sessão e não num grande processo terapêutico, e que possibilitasse outros profissionais
a praticarem, a oferecerem essas sessões. Então, por isso que o Pacágua foi um divisor de águas, foi uma grande inspiração quando nós percebemos que sim, era possível. Então, tudo que nós aprendemos na nossa caminhada, né, e a constelação familiar que traz essa visão sistêmica. Então, assim surgiu, em 2016, o modelo Ômega Terapia e Aprendizagem com Cavalos sob a perspectiva sistêmica. E a ideia do Ômega é oferecer essa base conceitual e prática nesse manejo dos cavalos durante uma sessão, durante um workshop, qual tipo de cavalo nós vamos trabalhar. Foi muito bom ontem ouvir aqui o Scarpati falando sobre isso, né? Como a gente escolhe esses cavalos, como a gente forma essa manada. E levar isso de uma maneira que, por exemplo, uma pessoa que já trabalha com coaching, e que talvez tenha feito equitação durante muito tempo da vida dela. E, de repente, ela gostaria muito de unir as duas coisas. Então, o ômega vem justamente para fazer isso, para mostrar o que é possível fazer, ou pelo menos dar uma base para que depois a pessoa possa realizar o trabalho dela dentro daquilo que ela já tinha imaginado. Porque, para mim, quando eu tive a experiência lá em 2012, 2013, com o Paulo, nas constelações com cavalos, foi muito, eu me sentia muito pequena frente a tudo isso, frente ao que é colocar pessoas e cavalos num ambiente, né, numa pista ou num paddock, e eu não ter a menor ideia do que era perigoso, do que era seguro, de qual era o meu posicionamento ali. Então, para mim, isso era realmente muito grandioso, né? E eu imagino que hoje outras pessoas também tenham esses desafios. Aqui no Brasil, nós temos talvez um perfil de muitos terapeutas, né, de serem bastante desbravadores e corajosos. Eu não fui essa pessoa, porque eu precisei estudar e ter muita certeza e clareza de como funciona aquilo, até que eu falasse, ok, agora eu posso oferecer uma sessão de algum tipo de terapia, ou coaching, ou seja o que for, nós chamamos de ômega, que utilize cavalos. Então, como tem agora no Brasil uma grande visibilidade para a constelação com cavalos, nós vemos muitas pessoas se aventurando, entrando no campo mesmo, porque já são consteladoras, e oferecendo constelação com cavalos. E isso, para mim, é uma coisa muito séria, porque até que ponto isso tudo está seguro e até que ponto isso é real? Esse também é um questionamento. E daí agora, quando eu faço esse questionamento do que realmente está acontecendo e como nós podemos validar isso, eu vou citar aqui uma outra pessoa, que é o Ruud Knapping, que é um holandês. Eu não sei se vocês conhecem. Eu tive a oportunidade de fazer também um treinamento com ele em 2012. Aliás, foi o meu primeiro curso antes do EAGALA mesmo, foi com o Ruud, que na época ele chamava de coaching sistêmico com cavalos. O Ruud também é um constelador. Hoje ele nem faz o coaching sistêmico com cavalos, e enfim, ele criou um outro modelo, uma outra forma de trabalhar que vai além disso tudo. Mas ele também trouxe isso para mim como um questionamento ou algo que precisava ser visto com muito cuidado. Até que ponto as pessoas que fazem constelações familiares podem dizer que quando elas estão com os cavalos, aquilo que está acontecendo é uma constelação com cavalos? Porque, para quem conhece constelação, sabe que nós temos representantes, os representantes são outras pessoas. Ali, no campo com os cavalos, é muito diferente. Então, eu acredito que sim, que os cavalos muitas vezes acessem informações e representem alguém, ou uma dor, ou um trauma de uma pessoa que está passando pela sessão terapêutica,
mas eu vejo que às vezes não está acontecendo isso. E nós, quando nós oferecemos então constelação com cavalos, nós podemos correr o risco de ver coisas e passar coisas para o nosso cliente que talvez não sejam de uma constelação. E nós podemos então errar quando nós tratamos isso como sendo uma constelação com cavalos. E daí, para trazer então essa ideia de que algo fique neutro e que as coisas possam se manifestar, como na área da psicoterapia fenomenológica, que talvez isso aconteça e talvez não. Então, quando nós proporcionamos a oportunidade para essa pessoa de fazer uma tarefa, e uma tarefa às vezes muito simples, eu utilizo muito a tarefa: escolha um cavalo e conduza esse cavalo até um retângulo, até um quadrado, até um lugar delimitado dentro da pista. E para algumas pessoas isso parece muito simples, mas para outras pessoas isso parece um grande desafio. E não importa se é simples ou se é desafiador, porque nesse trajeto de sair com o cavalo de um ponto e levar o cavalo até o outro ponto, muitas coisas vão acontecer internamente e externamente nessa relação da pessoa com o cavalo, inclusive com os outros cavalos que estão juntos nesse mesmo espaço. Dentro dessa interação é que nós podemos acessar informações que vão trazer um conteúdo inconsciente do nosso cliente ou talvez um conteúdo sistêmico. Algo pode se mostrar que tem a ver com o sistema familiar daquela pessoa ou com o sistema organizacional, se o tema vier de uma questão de uma empresa, de um projeto. E assim nós vamos passo a passo acompanhando isso que está se manifestando, mas sem nós precisarmos previamente determinar que o que nós vamos fazer é uma constelação com cavalos. Então, a minha ideia de trazer aqui para vocês nessa masterclass de hoje, falar um pouquinho sobre o ômega, é que eu acredito muito nisso, que nós precisamos ter uma base que pode ser o Iagala, que pode ser o Pacágua, que pode ser o ômega, que pode ser outros modelos, mas é importante ter esse olhar para deixar isso em aberto, que pode ser que seja uma sessão inteira de coaching, pode ser que seja uma sessão inteira de terapia com cavalos e que essa pessoa, sim, ela vai ganhar muito com isso. Mas pode acontecer para quem é constelador, ou seja, para uma pessoa que previamente fez uma formação em constelação familiar e tenha esse olhar, pode ser que sim, que aquela sessão de terapia e aprendizagens seja uma sessão, aconteça naquela sessão uma constelação com cavalos. E dessa forma, a gente cria, então, pega emprestado, né, de várias outras abordagens, seja do coaching, seja da constelação, recursos para trabalhar com aquele cliente, com aquele tema que ele está trazendo. E que normalmente o que acontece, o que é revelado, e quando eu falo revelado, não é como uma coisa mística, porque eu tenho muito cuidado com isso, eu prefiro que a gente deixe esse trabalho fora de ideias como é mágico, está se manifestando um fenômeno. Não, é uma relação entre cavalos e uma pessoa ou um grupo de pessoas, e esse conteúdo que é revelado muitas vezes é um conteúdo interno, inconsciente daquela pessoa. E assim nós deixamos também que tudo fique num patamar, né, mais neutro, que aquelas informações cheguem de uma forma tranquila, bem-vinda, e que os cavalos fiquem livres daquilo que nós desejaríamos muito que eles fizessem como algo místico ou mágico, porque esse é um outro ponto que, de certa forma, me traz um desconforto, um incômodo, quando o trabalho de terapia e aprendizagem ou o trabalho de coaching com cavalos coloca os cavalos numa posição de que eles precisam entregar algo que vai além daquilo que é compreensível. E se nós pudéssemos
ouvir o que eles falam, talvez eles não quisessem isso. Talvez eles queiram apenas ser cavalos e estar disponíveis para mais um serviço. E que bom que esse serviço pode possibilitar a eles ter boas condições de vida. Muito melhor do que se ele tivesse, talvez, puxando carroça, que eu não sei, né? Aqui no Brasil, teoricamente ou legalmente, não poderia mais acontecer isso, mas a gente sabe que acontece. Então, o que eu penso que dentro do equilíbrio daquilo que nós damos, daquilo que nós recebemos, quando nós pensamos nos animais, nos cavalos que trabalham com a gente, eu penso que para eles, para equilibrar isso, é deixá-los livres, o melhor, o máximo possível, deixá-los livres de expectativas milagrosas, trazer isso aqui com os pés no chão e, em retribuição a isso que eles estão nos proporcionando, é que a gente possa dar a eles uma boa vida, que eles tenham condições de estar livres, né? Viver dentro do bando dele, livres, que eu quero dizer, não passar o dia inteiro dentro de uma cocheira, que eles tenham boa alimentação, que eles tenham veterinário sempre que eles precisarem. E o trabalho terapêutico, o trabalho do coaching, vai trazer um recurso financeiro para que eles tenham essa boa vida. E para mim isso é extremamente importante, pensar que o equilíbrio é eu deixá-lo livre para ele ser um cavalo e não ser um ser mágico que vai fazer milagres durante uma sessão e que ele tenha uma boa vida. Então, basicamente é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não sei se o Alejandro vai me ajudar com o chat ou porque eu acabei não olhando se vocês estão fazendo perguntas. No, mira, todavía no hay preguntas, sin embargo, yo sí tengo muchas. Okay. Quisiera que me cuentes, no sé si he entendido muy bien, pero es como la sumatoria de diferentes técnicas, modelos como los de Gala, mencionabas un poco a Gabriel Abraham, el de los métodos de Pacagua, y también hacen métodos de constelaciones, o sea que cuando llega un usuario, son ustedes quienes determinan qué tipo de proceso se va a hacer, o el usuario puede llegar y decir, yo quiero que me hagan constelaciones o yo quiero que me hagan coaching basado en el modelo de Agala o quiero que me hagan... ¿Cómo es esa dinámica cuando llega el usuario? Ok. Ótima pergunta, porque talvez eu não tenha explicado o modelo em si. Nós fizemos todos esses cursos e fomos buscar essa informação para construir um modelo. Eu não posso dizer que é um modelo novo, porque eu trago elementos de outras coisas, mas ele é uma base para trabalhar dentro da terapia e aprendizagem ou do coaching. É como se fosse... deixa eu tentar uma analogia aqui. Como Sí, no, se eu precisasse... está muy claro, aprendizaje asistido, correcto. Sim. Perfecto. Mas não é eu chamo sempre o interagente de cliente, a pessoa que me contrata para oferecer, para fazer uma sessão. Não, eu sempre faço uma sessão ômega. A sessão ômega, a sessão individual, ela basicamente funciona assim. Eu vou dar uma tarefa e quando a pessoa está realizando essa tarefa, eu vou anotando as observações, o que eu estou vendo, o que está acontecendo nessa relação dela com os cavalos, dela emocionalmente, internamente, se vem algo à tona, e depois eu vou fazer perguntas a ela, vou novamente coletar informações dela, para que o próprio cliente, o próprio interagente, possa elaborar esse conteúdo. Algumas vezes, durante essa tarefa, essa realização, vem um outro cavalo e entra na frente, ela está tentando levar o cavalo para dentro de um local específico, ou um zigue-zague nos cones, e um outro cavalo se interpõe. E quando ela mesma diz, isso acontece na minha vida com frequência, eu quero mudar de área no meu trabalho, aparece alguém e, enfim, mudou tudo aqui para mim. Acho que alguém compartilhou uma tela.
Ok. Então, a própria pessoa pode trazer esse conteúdo de que aquele cavalo representa alguém. E daí, talvez, se eu sentir que é um momento e que é importante, eu possa usar alguns elementos da constelação familiar, de uma forma bem simples, mas nem por isso eu vou chamar esse trabalho de constelação com cavalos. O meu foco sempre vai ser em uma tarefa que a pessoa vai realizar o tempo todo em solo, com o cavalo livre, ele não vai usar cabresto, eu não sei como é em espanhol, como vocês chamam, se é Sí, cabresto. por esto también se llama el jaquimón. Ok. O cavalo vai estar livre e talvez ela use alguns recursos, uma corda simples, às vezes uma fita bem ou algo que arrebente fácil. E na maioria das vezes ela pode ir com esse cavalo sem nenhum tipo de recurso que prenda o cavalo. Então, durante a realização dessa tarefa, nós vamos coletando as informações e elaborando isso com o próprio cliente, com o próprio interagente. No trabalho em grupo, nós vamos colocar, pode ser um tema, por exemplo, vamos trabalhar a comunicação. Então, nós vamos elaborar tarefas que as pessoas façam em equipe e vamos explorar ao máximo outras formas de se comunicar ou de liderar, né? E também, depois, no final, nós vamos coletar as informações novamente das pessoas, como foi para elas realizar essa tarefa, e ver qual é o conteúdo interno que vem para ser, talvez, elaborado por elas mesmas. O interessante é que nós buscamos sempre que a pessoa consiga elaborar aquele conteúdo dela para sair com uma nova perspectiva, um novo olhar sobre aquilo que ela trouxe como sendo uma questão. Então, a princípio, sempre nós vamos oferecer o método ômega terapia aprendizagem com cavalos. O cliente não vai poder, né, que é a tua pergunta, Alejandro, escolher se ele vai fazer uma coisa ou outra. Então, nós não oferecemos EH, nem constelação com cavalos e nem o Pacágua. Eu só citei essas outras abordagens porque é o nosso arcabouço, né? Foi daí que nós fomos caminhando, tendo as experiências até chegar no método, no modelo próprio. Normalmente la mayoría de modelos tiene como unas bases o unos pasos. Ejemplo, algunos dicen no se montan los caballos, o sea, el proceso es pie a tierra. Otra característica es que hay un equipo y ese equipo está formado, como ya lo mencionabas en la parte inicial, por un profesional equino o por ciertos profesionales en determinadas áreas, sumados a códigos de ética, otras cosas. En el caso de Omega, ¿cuáles son esos pilares o cuáles son esas bases del método? Sim. Nós também temos sempre a opção de trabalharmos em duplas, né? Um terapeuta ou um coach com alguém que tenha mais conhecimento dos cavalos, não necessariamente um especialista equino do ponto assim que tenha uma formação disso, mas as pessoas que já tenham mais práticas, né? O trabalho é 100% em solo, focado na terapia breve, ou seja, raramente nós vamos oferecer um processo terapêutico com várias sessões, né? A ideia é que a pessoa faça uma única sessão para aquele tema que ela vai trazer. E o nosso grande pilar de sustentação é a visão sistêmica, aí vai estar inserida em um sistema familiar de origem, o sistema familiar que ela constituiu, se ela for casada e tiver filhos, e outros sistemas que vão permeando esses. Então, todos os trabalhos que nós fazemos, do ômega e outros trabalhos, eles têm sempre esse foco na visão sistêmica, porque esse é o nosso grande pilar de sustentação mesmo, né? Nós acreditamos muito que o que pode melhorar, mudar a nossa sociedade é essa visão sistêmica, sairmos da ideia do indivíduo, né? E irmos para a ideia do coletivo, de que tudo que eu faço afeta todos que estão no meu sistema e dessa maneira afeta também a sociedade e toda
a grande manada humana. Então, nós temos, assim, esse olhar sistêmico para todos os nossos trabalhos. Ok, entonces en este método Omega, cualquier persona se puede formar, cualquier persona puede realmente dar inicio luego de esa formación en el método Omega, empezar a practicarlo. Não sei se eu compreendi a pergunta. Cualquier persona puede capacitarse en este método Omega. Luego Sim. de que lo tome, puede empezar a dar sesiones, por así decirlo. ¿Cuánto dura este método, la capacitación? Sim, qualquer pessoa. Nós temos pessoas de várias áreas que vêm fazer. A maioria das pessoas já é terapeuta e algumas pessoas vêm, ainda não são terapeutas, mas elas já trabalham com cavalos. Aqui no Brasil nós temos a ecoterapia, que eu acho que a maioria, nos outros países é chamado de equinoterapia, né? Que é a da Daniela. A Dani, não sei se ela está aqui ainda, porque ela tinha um atendimento, algo assim. Mas a ecoterapia, que é a terapia montada, né? Ela é muito forte e muito conhecida aqui no Brasil, muito praticada. É um método muito bom. E então, nós também temos muitos alunos do Ômega que já vêm da ecoterapia. Então, as pessoas já têm uma grande experiência com cavalos, mas na terapia montada. Então, elas buscam o Ômega para aprender também uma terapia em solo. E muitas vezes, o Ômega vai ser muito bacana para a família do praticante da ecoterapia. Porque quando nós trazemos a visão sistêmica, esse exemplo da ecoterapia é muito bom. Na ecoterapia, eles chamam o paciente da ecoterapia de praticante. Então, o praticante que vai fazer as sessões montado, mas e a família, e todo o contexto sistêmico familiar, às vezes de uma criança especial, às vezes de alguém que teve uma lesão e teve algum problema, e qual é o impacto disso em todo o sistema familiar. Então, o Ômega, ele vem como um complemento para olhar para a família desse praticante. E, bom, acredito que com relação à tua pergunta era isso, né? Nós aceitamos, então, como alunos, qualquer pessoa, e o nosso cuidado sempre é dizer que a pessoa que já é terapeuta, ela vai ter condições de associar isso com aquilo que ela já vem fazendo, às vezes com o coaching, às vezes com a terapia mesmo, mas que é necessário buscar mais, principalmente para quem não é terapeuta, para quem não tem ainda uma formação e de repente já está, por alguma razão, às vezes por causa do esporte ou por ser proprietária de cavalos, quer começar algo. Então, nós sempre incentivamos que façam também outras formações, que tenham o Ômega como um início, um pontapé ali, uma introdução, né, um convite para acessar esse campo de possibilidades, né, na relação das pessoas com os cavalos. Ok, mira, acá hay una pregunta en el chat de Claudia Costa. Dice que si alguien que no sea terapeuta puede atender ese caso o hay alguna certificación diferenciada. No se necesita, en este caso, como es aprendizaje, no se necesita ningún tipo de certificación, ¿correcto? O sea, salvo tomar el método o el modelo que ustedes enseñan. Sim, para quem não é terapeuta, o Ômega ele vai oferecer um modelo, um método, um roteiro para que a pessoa ofereça bem nessa linha da aprendizagem e que o próprio cliente consiga explorar aquele conteúdo que está vindo à tona, né? E essa é uma particularidade que eu gosto sempre de comentar, que nós focamos muito nessa postura do facilitador para que ele fique neutro no processo, que tenha muito cuidado de não colocar conteúdo seu, né, naquela sessão, naquilo que o cliente está trazendo. Então, para quem não é terapeuta, vai focar mais na aprendizagem, vai ter que deixar a terapia de lado, né? E trabalhar com o conteúdo que o cliente traz. Nós trabalhamos durante o curso, o curso ele diria que 90% prático, quando nós estamos no módulo presencial, é um aprender fazendo mesmo, e o tempo inteiro nós estamos trazendo os alunos
para essa ideia de que, olha, isso que você está colocando agora é uma interpretação. E nós, dentro do modelo ômega, não trabalhamos com interpretação, só com informações, com fatos que estão acontecendo naquela relação, naquele momento com o cavalo e com o cliente, e as informações que o cliente traz. Então, nós vamos buscar falar a mesma linguagem que o cliente, usar as mesmas palavras que ele faz, que ele fala, que ele utiliza com frequência, para que ele próprio possa elaborar o conteúdo dele. Então, para quem não é terapeuta, o cuidado maior é não interpretar ou colocar o seu próprio conteúdo. Ok. Cuéntanos un poco de hasta cuántas sesiones se hacen para un usuario o para un cliente. Eliane, você pode responder um pouquinho, que agora me deu uma... Okay. Boa noite, pessoal. Vou dar um suporte, então, aqui para a Cláudia, enquanto ela se restabelece ali com a voz. Dentro do modelo ômega, nós não temos um número de sessões que vamos dizer que vamos trabalhar, até porque esse tipo de modelo, ele está associado a uma terapia breve, se for trabalhar dentro do processo de terapêutico. Ele acaba sendo um suporte, muitas vezes, para aquilo que o cliente já está trabalhando lá com o seu terapeuta, com o seu coaching, ou dentro até da ecoterapia, também, se vem uma pessoa desse nicho. Então, é considerado um processo breve. Então, nós não vamos ter um número de sessões. Essa é uma pergunta bastante interessante, porque muitas vezes, quando o cliente chega para nós, ele pergunta quantas sessões eu preciso fazer. E muitas vezes é uma sessão de ômega terapia aprendizagem e que ele vai levar bastante conteúdo para mobilizar isso lá na vida pessoal, né? Dentro daquele tema que ele vem trazendo. Então, nós não temos a indicação de um número exato de sessões. Às vezes, o cliente pergunta quando eu devo voltar, quando eu devo fazer uma nova sessão, passar por um processo ômega-TAC novamente. Quando ele sentir que ele precisa novamente, quando ele sentir que ele tem um novo assunto para trazer e para trabalhar, é dessa forma que o ômega conduz os trabalhos. Okay. Brasil, bueno, a nivel de Latinoamérica siempre se han caracterizado por hacer muchas investigaciones. ¿Ustedes ya tienen algunas bases, algunas investigaciones, algunos resultados de este método? Não temos. Você diz fazer protocolos de número de atendimentos e resultados? Sí, correcto, y resultados con algunas características o procesos de aprendizaje o de coaching específicos donde hayan tomado esa información y la hayan publicado o algo. Sim, nós não temos. O nosso modelo é bastante jovem. Nós começamos a trabalhar com esse nome, né, Ômega Terapia Aprendizagem, em 2017. Nós fizemos também já 2 turmas de formação na África do Sul. Então, nós temos pessoas praticando lá na África do Sul e aqui no Brasil. E nós não temos ainda um levantamento de resultados do que vem acontecendo. Ok, mira que me habías contado precisamente esa parte de lo que estaban trabajando un poco en África. Cuéntanos un poco qué pasó allá, qué fueron cuáles fueron esos resultados en África. Na África do Sul, uma coisa que me chamou muito a atenção, que para eles teve um impacto muito grande, foi justamente isso que eu estava falando há pouco, da postura do facilitador,
que para eles isso foi algo como uma grande novidade. Então, é interessante porque o que eu estou trazendo é o resultado do próprio facilitador e não das pessoas que passaram pelo processo. Isso da observação neutra, de limpar a linguagem, de não interpretar, né? Quando nós, entre o primeiro módulo e o segundo módulo, que foi de um ano para o outro, nós tivemos um grande feedback sobre isso, sobre essa importância dessa postura, né? Então, foram 2 turmas lá na África do Sul, e eu não posso te falar sobre resultados lá das pessoas que passaram pelo processo, só realmente dos facilitadores. E aqui no Brasil, o que nós temos, assim, de feedback tem a ver mais no sentido de pessoas que não voltam fazer o nosso processo, né? Falo, puxa, a pessoa fez uma sessão ômega e não voltou. E então vem outra pessoa indicada por aquela, né? Disse, aquela pessoa passou pelo processo e indicou porque trouxe um resultado muito bom na vida dela. E às vezes, depois de um ano, a pessoa volta para trabalhar um outro tema, porque aquele primeiro tema foi solucionado. Então, chama muita atenção como terapia breve, né? E essa capacidade que daí eu atribuo aos cavalos de fazer com que a pessoa consiga mais rapidamente encontrar uma solução. E eu gosto de dizer que quem encontra a solução é a pessoa, né? É o cliente, não sou eu, e não é a sessão, e não é exclusivamente os cavalos. Mas nós não temos um levantamento disso. É até algo que, agora que você falou, eu acho que nós podemos começar a fazer isso. E a maioria dos nossos alunos, como a própria Daniela, né, que é uma das palestrantes, vão realmente associando o ômega com as outras abordagens que já utilizam, né? Então, são poucos os que fazem o ômega como modelo, efetivamente. As pessoas acabam associando com outras coisas que elas já têm, de recursos. Deixa eu ver outra. Cuéntanos, si alguien quiere formarse en este método, ¿cuántos días son? ¿De qué forma lo puede hacer? Ahorita están haciendo algunas cosas virtuales. Cuéntanos un poco esa parte. Sim, nós temos uma primeira parte, uma primeira etapa da parte assim, de etologia equina, um pouquinho do manejo. Nós temos isso em formato online, a pessoa vai acessar alguns vídeos e depois são 2 módulos presenciais. Cada módulo tem 3 dias. O primeiro é de trabalho em grupo, então vão ser 3 dias de prática mesmo, aprender fazendo, aprender a criar uma tarefa para um grupo, e toda a comunicação e toda essa postura das observações e a postura neutra. E o segundo módulo também, um módulo de 3 dias de sessões individuais. Nesse módulo nós abrimos para pessoas de fora da formação virem como clientes. Então, os alunos também vão atender pessoas reais, histórias reais, durante já a formação. E eu vi aqui que tem uma pergunta da Júlia, né? Se pode ser usado com crianças. Nós pedimos, nós orientamos que faça esse método para pessoas, crianças a partir de 14 anos, mas preferencialmente que venham com os pais. Eu já atendi crianças, uma criança menor, mas ela veio com o pai e com a mãe, e a sessão foi para a família toda, na verdade. Então, nós não temos muita indicação, a não ser que daí entre naquela equipe que tenha realmente o profissional da área de saúde, né, que tenha subsídios para trabalhar com crianças, mas nós, durante a formação, não temos esse enfoque. Tá? O ômega não vai trazer algo específico para trabalhar com crianças. Pero en la parte de equinoterapia, cuando decías que se daba esa parte sistémica, ¿igual es para mayores de 14 años? Também. Ok. Sí. Ok, perfecto. Bueno, ahora quiero invitar a las personas que están acá en la sala, si alguno quiere activar su cámara y hacer la pregunta directamente a Claudia. Bienvenidos. Tem uma pergunta sobre o valor
Boa noite. Quanto para o cliente, quanto é cobrado em média a sessão? Então, assim como outras abordagens de terapia breve, ou do coaching, ou da constelação familiar, em cada região tem um valor que é praticado, isso varia muito também, porque eu, por exemplo, eu não tenho os meus próprios cavalos, eu tenho parceria com espaços que eu trabalho, então eu pago a locação dos cavalos, a locação do espaço. Algumas outras pessoas pode ser que tenham o seu próprio rancho com os seus cavalos e cobrem um valor diferenciado, então não teria como dizer isso, qual é o valor médio. Okay. Y si hablaras de un promedio de pronto en dólares, ya sé que no tienes una tarifa específica, pero lo que normalmente llegas a cobrar tú en dólares, ¿cuánto sería por una sesión individual? Algo em torno de 100 a 150 dólares. Okay. Bueno, los quiero invitar a quienes están acá, que si quieren hacer alguna pregunta, activen sus micrófonos. Bueno, entonces yo sí tengo otra. Cuéntame qué hacen ustedes cuando tienen una situación de aprendizaje, pero se dan cuenta que la persona pronto necesita un apoyo desde otra área, como la de psicología o salud mental. Uhum. Sim, nós tivemos uma situação agora, nesse final de semana, que nós estávamos em curso, e foi comentado justamente isso, que toda vez que nós identificamos que a pessoa precisa de um processo terapêutico, nós vamos indicar, porque muitas vezes o que a pessoa traz como tema não vai ser resolvido em uma sessão, se for algo como um trauma ou como um processo maior dela, que ela talvez já tenha até procurado outras formas de ajuda. Então, a orientação é que ela continue com o processo terapêutico. E o contrário também acontece. Muitas vezes a pessoa está em processo terapêutico e é orientada pela psicóloga, pelo psicólogo, que faça uma sessão, né? Como um complemento. Isso acontece muito. Ok, perfecto. Erika, levantaste la mano, adelante. Boa noite. Eu gostaria só de saber sobre a formação, aonde que está acontecendo, se tem previsão de turma, valores, tempo da formação e um site para a gente poder ler um pouco mais. Sim. Vou pedir que se a Eliane colocar aqui no chat, o nosso site é ômega, tracinho normal, tracinho, TAC, TAC, de terapia e aprendizagem com cavalos, omegatac.com.br. Nós temos turmas já abertas para esse ano e vocês vão encontrar lá as informações. E a parte de matrícula e essa parte, inclusive tem um vídeo que tem uma explicação também que vocês podem assistir, está na plataforma COI, que acho que a Eliane coloca aí para nós no chat também. Ok, mira que me hacen una pregunta acá por interno al celular. Me dicen que si para la terapia Omega o para el método Omega hay algunas características especiales en el caballo o en los caballos. Nós trabalhamos normalmente com 4 cavalos, não utilizamos cavalos inteiros, cavalos garanhões, eu não sei como vocês falam isso, estou procurando uma palavra aqui. Caballos enteros. Sim. E, fora isso, todos os cavalos são bem-vindos. Uma coisa que nós costumamos fazer é quando nós vamos selecionar, quando nós estamos num lugar que tem uma manada maior, às vezes nós escolhemos, vou trabalhar com aqueles 4, e na hora de puxar os cavalos para o local que nós vamos trabalhar, um deles não quer ir, mas um outro cavalo acaba se apresentando. Isso é muito curioso, como essa manada reduzida, né, com 4, vai se formar. Sempre é interessante. Nós também já tivemos uma experiência em Portugal de trabalhar com burricos, 2 burros, foi muito interessante também.
E cavalos aposentados, isso acontece muito, quando nós chegamos em algum local e eles passam para nós, assim, ó, você vai trabalhar com os cavalos que estão aposentados aqui do esporte, né, do hipismo, e é muito interessante também, quando vem esses cavalos mais, parece que eles, que bom que estou de novo aqui na ativa, então para nós também é interessante isso. Ok, retomando un poco esa parte de esta pregunta de las características, ¿siempre es con 4 caballos o a veces puedes trabajar con menos o a veces puedes trabajar con más? ¿Sí? Sim, nós trabalhamos às vezes com menos, depende sempre do tamanho do local. É sempre essa fórmula, né, de observar qual é o tamanho, qual é o espaço físico delimitado, quantas pessoas e quantos cavalos, para que todos fiquem em segurança. Por exemplo, nós estávamos trabalhando no final de semana num lugar aqui no Brasil chamado Universidade do Cavalo, que fica em São Paulo, Sorocaba. E em alguns momentos nós tivemos chuva e nós fomos trabalhar numa pequena pista coberta. Ela era realmente pequena, aproximadamente 12 por 14 metros, 15 metros. Então, nós trabalhamos com 2 cavalos e eram sessões individuais, uma pessoa só. Então, não trabalharia nesse local, mesmo que fossem só com 2 cavalos, com grupos de 4, 5 pessoas, né? Porque a energia aumenta muito e nós não conseguimos manter dentro de um estado de segurança que nós buscamos, né, para essas sessões, porque o que nós esperamos sempre é que as pessoas saiam melhores e não machucadas, né? Por algum, nem que seja um simples pisão, né? Tomar um pisão no pé, mesmo assim, melhor que isso não aconteça. Então, nós observamos qual é o tamanho da pista e quantos cavalos. E quando nós estávamos trabalhando na área externa, era um piquete, um lugar muito grande, eu não sei nem dizer quantos metros tinha. Nós poderíamos ter ali tranquilamente 10 cavalos, mas nós não necessitamos disso para o trabalho, mas pelo tamanho do espaço isso seria possível. Ok, mira que aunque ya hablaste un poco de lo que era el grupo multidisciplinario, acá hay una pregunta de que si ese trabajo está integrado por profesionales de distintas áreas, si tienen una vida en semilibertad los caballos que utilizan, si viven en manada, un poco esa parte que es lo que pregunta Guillermo. Sé que algunas cosas ya las habías mencionado, pero como para recordárselas también a él y a las otras personas que de pronto no alcanzaron a escuchar essa parte. Sim. Então, vou fazer um resumo, né? O ômega, a ideia desse modelo é justamente acolher as pessoas de várias áreas. Ele vai funcionar muito bem para quem é psicoterapeuta, ele vai funcionar muito bem para quem é coach, para quem é constelador familiar, se a pessoa quiser desenvolver um trabalho assim, porque vai dar a base da etologia equina, do manejo, da segurança, e vai trazer essa postura, eu vou chamar isso de postura do facilitador, de ficar neutro no processo, de não interpretar, de não colocar informações que tem a ver, muitas vezes, com o seu mundo interno, com o seu mapa, do que aquilo que está acontecendo ali, e se ater a esses elementos que emergem, que surgem nessa relação do cliente ou do interagente com os cavalos. Então, todo o processo se dá por meio de uma tarefa, às vezes é uma tarefa muito simples. Por exemplo, nós podemos colocar uma vara de salto e colocar ela muito baixa e pedir que o interagente, o cliente, passe por cima dessa vara com o cavalo. Então, ele vai ter que descobrir uma maneira de fazer isso. E para alguns, isso vai ser muito fácil, dependendo do tema, da questão interna que ele está trazendo, e para outros não. E assim vem muitos elementos para serem conversados durante essa sessão. Então, qualquer pessoa vai conseguir colocar aquilo que ela já trabalha, que ela já tem como a sua prática terapêutica ou do coach, junto com o ômega.
Nós preferimos sempre cavalos que estejam em liberdade, que eles tenham convivência, a cavalos que ficam o dia todo encocheirados. Esses cavalos são mais desafiadores depois, quando nós reunimos eles em 4 cavalos para fazer o trabalho. Então, nossa experiência, né? A gente sempre escolhe poder trabalhar em lugares que os cavalos fiquem soltos. Alguns são recolhidos à noite para a baia, mas que durante o dia, pelo menos, eles fiquem juntos, eles convivam para ter essa organização de manada, porque é isso que a gente observa também depois, qual é o posicionamento da pessoa, do cliente, nessa manada dos cavalos, como ele vai interagir e entrar nisso. Será que respondi tudo? Ok, creo que sí. ¿Alguien más que quiera activar su micrófono y hacer alguna pregunta? Tenemos, yo creo que, tiempo para otras 2 preguntas más. Nos responden aquí por el chat interno que sí, que clara la respuesta también. Acá hay otra pregunta. Que si hay una exigencia mínima de conocimiento sobre el caballo. Não. A pessoa pode vir sem conhecer sobre cavalos. Ok. Bueno, Guillermo, que gracias y bueno, realmente nos sirvió a todas esas preguntas que hiciste, Guillermo, para obtener ese resumen y ese recordatorio. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Adelante, Maite. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas noches. Muy bien. Mi pregunta, a lo mejor porque yo entré más tarde. Hay 4 caballos en pista, por lo que yo entendí, y para cada caballo hay un cliente y un facilitador, ¿sí? ¿Es así? El método No. Omega. No. Ella manifestó que puede haber desde 2 caballos, inclusive en algunos espacios mencionó que había trabajado inclusive depende mucho de los espacios, principalmente la cantidad de caballos. Hay sesiones que son individuales o que son grupales. Depende de la temática y de lo que quieren los clientes. Lógico. Nada, eso quería saber. Creí que me había perdido eso. No, muy interesante, la verdad que sí. Gracias, Alejandro. Ok, Maite. Normalmente, eu trabalho... A Eliane, minha sócia, ela mora numa outra cidade. Então, eu trabalho numa estância que tem uma pessoa, que é a Carolina, ela agora fez o curso também, mas ela é médica veterinária e especialista equina. Ela sempre trabalhou com cavalos. Então, todas as sessões que eu ofereço, eu estou junto com esta médica veterinária. Eu nunca estou sozinha trabalhando com os cavalos, sempre em dupla. E eu tenho trabalhado num redondel, o redondel, eu não tenho certeza se é um tamanho oficial, mas a maioria que eu vejo tem um espaço muito bom para fazer sessões individuais. E aí eu trabalho com, no máximo, 3 cavalos. Então, eu tenho um cliente, ou às vezes vem um casal, ou uma família com 3 pessoas, né? O pai, mãe e um filho, e daí eu consigo trabalhar nesse espaço do redondel com, no máximo, 3 cavalos. Tá? Então, quando eu faço sessões, são assim. Se eu tenho grupos, daí eu preciso de um espaço maior. Mas o número de cavalos não precisa ser igual ao número de pessoas que estão interagindo. Obviamente. Gracias. Alessandra, adelante. Boa noite, Cláudia. Eu fiz já constelação familiar, eu queria que você me explicasse assim, qual a diferença primordial entre você fazer com humanos e equinos, assim, ou cavalos, como que você vê o que o cavalo vai me trazer como diferença dentro da constelação? Então, como eu expliquei no começo, eu nunca ofereço uma constelação com cavalos. Eu sempre vou oferecer terapia e aprendizagem,
pode ser que, no meio de uma sessão, eu perceba elementos sistêmicos se manifestando. E então eu vou lidar com isso. Às vezes, quando a pessoa entra para fazer a sessão, eu sempre começo pedindo que ela caminhe, que ela procure se ambientar com os animais, com o espaço, né? Se autorregular com aquele local que ela vai trabalhar. E às vezes, nessa caminhada, algo já começa a acontecer. Então, eu não tenho como dizer, por exemplo, esse cavalo é o seu pai, esse cavalo é o seu irmão, esse cavalo é sua mãe. Então, eu não parto desse princípio, simplesmente o que está acontecendo com a pessoa. O meu foco sempre é no cliente, é sempre o que ele está trazendo daquela experiência, o que está vindo à tona. E muitas vezes, o próprio cliente vai falar qual cavalo para ele representa quem. Eu posso contar para vocês uma sessão, eu vou contar bem rapidinho, porque é muito interessante. Foi aqui na minha cidade, uma moça, ela queria ser aluna do Ômega, mas ela, como tem muita constelação com cavalos acontecendo no Brasil, ela queria ter certeza que o Ômega não era constelação com cavalos. Por questões dela, ela vem do mundo dos esportes, ela monta, e depois ela fez algum curso de coaching, e ela queria trabalhar com coaching, mas ela não queria constelação, porque ela acredita que constelação seja algo muito misterioso, que trabalhe com espíritos, enfim, ela trouxe esse tema, né? E ela falou assim, eu quero fazer o método Ômega como uma pessoa do coaching. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer uma sessão. E qual era o tema que ela ia trabalhar? Eu tinha 3 cavalos e estava justamente no redondel. O tema dela era que, depois de um tempo, ela não conseguia mais ir para o pódio, ela não ganhava mais as competições. Ela treinava, ela sabia, e as outras pessoas falavam que ela tinha condições de estar no pódio, de ter uma colocação, mas ela, em algum momento da competição, ela travava. E então, nós começamos a fazer, eu fiz uma tarefa para ela. Essa tarefa, eu coloquei alguns cones para ela fazer um zigue-zague, que representavam os desafios dela. Cada cone era como se fosse um momento que ela travasse, que ela tivesse um desafio. E então, ela teria que conduzir o cavalo por ali, e depois um outro espaço lá no final, que era o pódio. Enfim, à medida que ela foi fazendo isso, um outro cavalo veio e se posicionou de uma forma que ela não conseguia ir para o pódio. E então eu perguntei para ela o que podia ser isso que travava ela, que não deixava ela ir adiante. E ela disse, eu tive um treinador e eu penso que eu criei um apego a esse treinador. E ele foi embora do Brasil e desde então eu nunca mais ganhei nenhuma competição. Porque eu sinto muita falta e muita necessidade que alguém me fale o que eu tenho que fazer. E foi muito interessante, porque a partir daí, nós começamos, então, a fazer uma tarefa para que ela conseguisse se desprender, desapegar desse treinador. E o tema dela era a autoconfiança. E ela estava levando um cavalo que ela disse que esse cavalo representava a autoconfiança. Então, ela começou a caminhar, circundando o redondel e levando também o treinador. E a autoconfiança tinha ficado lá. E o cavalo da autoconfiança começou a caminhar junto com ela. E veja, ela é uma pessoa que desde pequena ela monta, sabe tudo de cavalo. E ela puxando o cavalo que era o treinador, e o outro cavalo começou a empurrá-la, o cavalo da autoconfiança, que não tinha corda, que não tinha nada, estava solto. E ela começou a virar um sanduíche no meio desses 2 cavalos, e indo perto da parede. Eu falei, mas até quando você vai ficar suportando isso? Por que você continua carregando o teu treinador que não está mais disponível para você, sendo que até a tua autoconfiança está tentando te empurrar e falar, chega, solta, né? E então ela começou a chorar, e ela soltou, se despediu desse treinador e seguiu. E foi muito interessante, porque é claro que a autoconfiança foi com ela
E o outro cavalo ficou onde estava, né? E ela, então, finalizou a atividade dela. Eu falei que nós tínhamos 3 cavalos, lembram? Enquanto isso, o terceiro cavalo, ele fazia aquele movimento de aerofagia, ele engolia o ar. Ela olhava para o cavalo e o cavalo engolia o ar. E eu tenho uma informação com relação a isso. Quando o cavalo faz isso, que ele não é um cavalo que sofre de aerofagia, mas durante uma sessão ele faz mais de uma vez esse movimento, isso sempre vai me chamar a atenção. E então, eu fingi que eu não estava vendo, porque a moça pediu para mim uma sessão de coaching. Eu não queria ver nada diferente disso. E eu fingindo que não estava vendo. E aí, na terceira vez, quando a gente já estava indo embora da sessão, ela me perguntou, mas o que é isso que esse cavalo está fazendo? Porque eu vi que ele fez várias vezes. Eu falei, agora eu vou ter que trazer uma informação que vai fugir do plano da terapia e aprendizagem. E então eu perguntei a ela, você tem algum tipo de vício? Você ou alguém da sua família? E esse vício pode ser comida, bebida, drogas, remédios. E então ela ficou muito assustada, né, de ouvir isso e falou: sim, eu sou viciada em saúde, eu uso muita suplementação. O dia inteiro eu fico cuidando do que eu estou comendo, e usando toda essa suplementação. Ela falou: como que o cavalo pode trazer isso? Da onde que ele sabe essa informação? Eu falei: então, é uma informação que está no seu campo e, de alguma forma, ele está acessando essa informação. E, por alguma razão, em algum momento, né, eu ouvi isso, vi isso, né, os cavalos fazendo esse movimento, porque isso também é um vício para eles. Então, a maneira que o cavalo faz para mostrar algo do nosso sistema humano, muitas vezes tem a ver com algo que acontece no sistema deles também, né? Então, ela ficou muito impactada com essa informação e disse: o que eu faço com isso? Eu falei: é a informação. Talvez isso acontecesse com você sem você colocar atenção, e agora você pode lidar com isso de uma outra maneira, né? Então, por isso que eu falo que eu não posso dizer que vai ser uma constelação ou que nós vamos acessar informações o tempo inteiro, mas muitas vezes, quando a gente está fazendo uma simples tarefa, né, simples entre aspas, pode ser que algum outro cavalo esteja interagindo e trazendo coisas à tona. E eu sempre vou optar falar sobre aquilo que o cliente traz como conteúdo. Então, aquilo para ela foi relevante, chamou atenção. Talvez não, talvez ela pudesse ir embora e não ter colocado atenção naquilo, mas ela perguntou. Então, foi dessa maneira que eu trouxe, né? E é mais ou menos assim que funciona, Alessandra. Não teria como criar algo, né? Esse cavalo é o pai, que as pessoas têm essa ideia para quem conhece constelação familiar. E é por isso que a gente não fala que a gente faz constelação familiar. Nós fazemos o ômega terapia aprendizagem com cavalos mesmo. Ok, nos preguntan en el chat que cuánto dura una sesión. Dura aproximadamente 1 hora, mas a parte mais interessante, que é o da realização da tarefa, e quando vem algo à tona, dura uns 20 minutos, não mais que isso. E o resto é nós explicando algo dentro da área da aprendizagem, né? Do como o cliente pode utilizar aquela informação que ele acessou ali, aquilo que veio à tona, esse novo olhar para a questão dele, como ele pode elaborar isso. Mas nós poderíamos fazer uma sessão de 20 minutos a 30 minutos. Ok. ¿Alguien más que tenga una última pregunta? Adelante, Catarina. Eu fiz a pergunta anteriormente, mas eu não me expressei bem. Eu gostaria de saber se há uma exigência de conhecimento mínimo pelo facilitador, não do cliente. Sim, eu entendi que era pelo facilitador. Não.
eu não poderia fazer isso, porque eu sou a pessoa que entrou nesse mundo sem conhecer nada dos cavalos. Gente, a minha experiência era cavalgadas de hotel fazenda, acredite. Então, que é possível estudar, é possível aprender sobre etologia, e quanto mais nós aprendemos sobre etologia equina, mais segura vai ficar, né, uma sessão. Fazer cursos de horsemanship, fazer cursos de doma, tudo isso ajuda no trabalho. Então, para quem não conhece nada, mas adora cavalos e tem muita vontade de utilizar cavalos no seu processo de coaching ou de terapia, pensa que precisa estudar sim, e que é possível. Montar, aprender montaria, aprender equitação também vai ajudar. Quanto mais oportunidades, né, de conhecer do comportamento do cavalo, mais vai ficar bacana assim, o teu trabalho daí com os cavalos. Ok, aquí hay una pregunta en el chat y dicen que trabajan con equinoterapia y que si esos mismos caballos sirven para este modelo o método Omega. Sim, pode usar os mesmos cavalos, desde que eles estejam descansados. Agora eu vou fazer uma crítica, porque alguns lugares que trabalham aqui no Brasil mesmo, né? Claro que falando do Brasil, com ecoterapia, pelas próprias condições, né? Enfim, alguns cavalos são muito utilizados, são sobrecarregados dentro desse trabalho, tá? Isso para mim é uma coisa bem triste, assim, de constatar que os cavalos ficam sobrecarregados. Então, por querer atender muito, o foco sempre vai no praticante, né? E o cavalo vai fazendo, ele está ali disponível para isso. Então, se vai utilizar os cavalos da ecoterapia, talvez seja importante se perguntar, será que eles já não estão dando muito? Será que eles não precisem agora ficar um pouquinho de folga? Senão a gente coloca mais uma atividade, né, para esse cavalo. Ok. Alessandra, adelante. Cláudia, a última pergunta. Eu não sei se vocês se embasam também no Bert Hellinger e se ele falou alguma coisa dos animais também. Ele teve esse trajeto para trabalhar com os animais também? Então, eu estive com o Bert Hellinger na Alemanha fazendo um curso em 2012 e justamente na época que eu estava junto com o Paulo Newman, começando todo esse movimento de constelação com cavalos. E eu tive uma oportunidade de cruzar, sabe aquela coisa que acontece, não tem mais ninguém perto, estava só eu e a Sophie Hellinger, a esposa dele. E eu disse a ela que aqui no Brasil nós estávamos fazendo constelação com cavalos. E ela me disse, nós vamos conversar sobre isso. E eu estou esperando até hoje. Ela nunca mais falou sobre isso. E lá nesse curso, foi muito interessante, porque eu estava com esse questionamento se era possível os animais acessarem os nossos campos, né, e mostrarem algo como numa constelação. E aconteceu que um cachorro entrou numa constelação, porque lá, diferente de aqui no Brasil, né, muitos outros países permitem que os animais acompanhem os seus proprietários em vários locais, né? E tinha um homem, um aluno do curso, que ele levava sempre o cachorro. E numa determinada constelação, o cachorro começou a latir. E fez muito barulho e foi a primeira vez, única vez que o cachorro se comportou dessa maneira. Inclusive a minha cachorrinha está latindo aqui. E então, o Bert Hellinger falou que era para soltar o cachorro, que ele estava dentro da constelação. Para mim aquilo foi uma chancela, né? Foi um ok. Se um cachorro está entrando numa constelação, por que não os cavalos não vão entrar, né? Mas fora isso, ele mesmo nunca participou, nunca fez nada com animais, né? Só aquele momento que aconteceu de um cachorro estar lá e acabar entrando na constelação. Mas a gente não sabe, assim, de história dele fazer algo assim. Eu acredito que não, que nunca aconteceu.
Ok, Claudia. Pues nada, en primer lugar, darte las gracias por tu tiempo, obviamente por esta presentación y esta breve introducción a lo que es el método que vienes usando hace algo más de 3 años. Bueno, antes de que finalicemos y de detengamos la grabación, me gustaría que nos menciones un poco tus redes sociales, tus páginas. Sé que escribieron el link en el chat, pero pues las personas que van a ver el video, para que sepan cuáles son esas canales de contacto. Sim. Vocês podem encontrar no Instagram ômega.terapia com cavalos. O nosso site é www.omega-tac.com.br. O TAC é de terapia e aprendizagem com cavalos. E nós estamos com o nosso curso, as inscrições e a parte que é online, na plataforma COI, que é www.unicoi.com.br. E se vocês quiserem me encontrar no Instagram, é Cláudia Vassão, e a Eliane Kuhn, que a Eliane está como consteladora, Eliane Kuhn, e eu estou como Cláudia Vassão. Acredito que seja isso. Quero agradecer muito, Alejandro, por ter colocado esse espaço. Eu como representante também do Brasil, quero agradecer por nós estarmos aqui ouvindo algumas palestras que eu consegui assistir e também trazendo o nosso trabalho. Isso para mim é muito importante. Então, quero agradecer muito. Nada, nuevamente para ti el agradecimiento. Sé que hay algunas otras cosas que están pendientes para que sigamos en contacto. Por este momento vamos a detener la grabación, no sin antes nuevamente darte las gracias.